Sauron, originalmente conhecido como Mairon, é uma entidade do tipo Maia, um dos espíritos imortais criados pelo Deus Supremo Eru Ilúvatar antes da formação de Arda, o mundo onde se passam os eventos de O Senhor dos Anéis. Como Maia, ele fazia parte da ordem angelical destinada a ajudar na construção e administração do mundo, servindo sob a tutela de Auli, o Vala da Forja, da mineração e do artesanato. Sob a orientação de Auli, Mairon demonstrou grande habilidade em trabalhos de construção, ordenamento e controle das formas físicas, o que o tornou um espírito admirado entre seus pares. No entanto, Mairon possuía uma natureza ambiciosa e uma fascinação particular pela ordem e pela eficiência, o que o levou a desejar controle e perfeição em todas as coisas. Esse desejo por controle absoluto o tornou vulnerável à influência de Melkor, o mais poderoso dos Valar, que mais tarde se tornaria conhecido como Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro. Morgoth, que buscava subverter a criação de Ilúvatar para seus próprios propósitos, percebeu a potencial utilidade de Mairon e o seduziu com promessas de poder e domínio ilimitado. A tentação de moldar o mundo de acordo com sua própria vontade levou Mairon a trair Auli e se tornar o mais fiel e perigoso tenente de Morgoth. Adotando o nome de Sauron, que significa o abominável em Quenya, a língua dos elfos, ele rapidamente ascendeu na hierarquia das forças malignas, tornando-se o principal estrategista e executor dos planos de Morgoth. Durante a primeira Era de Arda, Sauron desempenhou um papel crucial nas guerras de Morgoth contra os elfos e os homens, empregando sua habilidade em feitiçaria e manipulação para comandar exércitos, construir fortalezas e corromper seres vivos. Ele governou a ilha-fortaleza de Tol Ingauroth e, sob seu comando, realizou diversas ações cruéis, incluindo a tortura e o assassinato de muitos inimigos de Morgoth. Sauron também demonstrou grande capacidade de mudar de forma, o que usou para enganar e infiltrar-se entre seus inimigos. Esta habilidade era um reflexo de seu talento natural para a dissimulação e a manipulação, o que o tornava um adversário temido e difícil de ser combatido. No entanto, apesar de seu poder crescente e de seu papel central no domínio de Morgoth, Sauron jamais tentou desafiar seu mestre, preferindo servir como seu braço direito e aprender o máximo possível com o primeiro Senhor do Escuro. Esta fase inicial de sua história seria crucial para moldar sua ambição, suas táticas e sua vontade inquebrantável de subjugar toda a Terra-média às suas vontades. Ao final da Primeira Era, quando Morgoth foi derrotado pelas forças dos Valar na Guerra da Ira e banido para o vazio, Sauron viu-se diante de uma escolha: submeter-se aos Valar e buscar redenção ou seguir o caminho da escuridão que havia escolhido. Embora inicialmente ele tenha mostrado sinais de arrependimento e se rendido aos emissários dos Valar, sua relutância em aceitar uma punição justa e sua incapacidade de abandonar sua sede de poder o levaram a fugir para as sombras. Este foi o momento decisivo em que Sauron decidiu assumir o papel de um novo Senhor do Escuro, dedicando-se a continuar o legado de Morgoth e expandir ainda mais sua própria influência sobre o destino da Terra-média. Com a derrota e banimento de Morgoth ao final da Primeira Era, Sauron tornou-se o mais poderoso dos seres malignos remanescentes na Terra-média. Livre da sombra do seu antigo mestre, ele decidiu continuar a missão de Morgoth, subjugar todas as raças livres de Arda sob seu domínio. No entanto, Sauron tinha uma abordagem diferente de seu antecessor. Enquanto Morgoth buscava destruição pura e caótica, Sauron desejava um mundo ordenado e centralizado, onde ele pudesse exercer controle absoluto. Essa ambição o motivou a adotar métodos mais sutis e estratégicos para alcançar seus objetivos. Durante o início da Segunda Era, Sauron começou a consolidar seu poder em segredo. Ele percebeu que para controlar efetivamente a Terra-média, precisaria de uma maneira de corromper os corações e mentes de seus habitantes, oferecendo-lhes dádivas e conhecimentos que os tornariam dependentes dele. Usando suas habilidades de persuasão e sua capacidade de mudar de forma, ele assumiu o disfarce de Anatar, o Senhor dos Presentes, apresentando-se como um benevolente mestre de sabedoria. Sauron se aproximou dos Elfos de Eregion, uma terra onde florescia o conhecimento da forja e das artes mágicas, liderados pelo talentoso ferreiro Celebrimbor, neto de Fëanor, o criador das Silmarils. Anatar alegava ser um enviado dos Valar, desejando compartilhar conhecimentos e ajudar os povos da Terra-média a prosperarem. Os Elfos de Eregion, seduzidos por sua eloquência e vasto conhecimento, aceitaram sua ajuda.
Celebrimbor, em particular, ficou impressionado com Anatar e permitiu que ele trabalhasse ao lado dos ferreiros élficos da Gaithi e Myrdain, a Irmandade dos Joalheiros. Sob a orientação de Sauron, os elfos aprenderam a arte de forjar anéis de poder, joias mágicas que poderiam conferir grandes habilidades e aumentar a influência de seus portadores sobre o mundo ao seu redor. No entanto, enquanto os elfos forjavam esses anéis, Sauron secretamente criou um anel, um artefato único que ele mesmo forjou nas chamas da Montanha da Perdição, em Mordor. Um anel era um instrumento de controle absoluto, ligado diretamente à essência de Sauron e criado com o propósito de dominar todos os outros anéis de poder. Quando Sauron colocou o anel no dedo pela primeira vez, sua intenção de controle foi revelada aos elfos, que imediatamente entenderam sua traição. Percebendo o perigo, os elfos removeram seus 3 anéis mais poderosos e os esconderam de Sauron, o que deu início a um conflito aberto entre eles. A descoberta de sua traição forçou Sauron a adotar uma postura mais agressiva. Ele atacou Eregion, destruiu suas forjas e matou Celebrimbor, capturando a maioria dos anéis menores e distribuindo-os para senhores dos homens e anões, com o objetivo de corrompê-los. Os 9 anéis dados aos homens transformaram seus portadores nos Nazgûl, os espectros do anel, servos eternos de Sauron, enquanto os 7 dados aos anões tiveram menos sucesso em corrompê-los, mas alimentaram sua ganância e desejo por riquezas. No entanto, Sauron nunca conseguiu recuperar os 3 anéis élficos, que permaneceram fora de seu controle, representando uma resistência duradoura à sua influência. Diante dessa resistência, Sauron decidiu expandir seu domínio na Terra-média, estabelecendo-se definitivamente em Mordor, um território desolado e estrategicamente posicionado. Lá, ele ergueu a fortaleza de Barad-dûr, a Torre Escura, como símbolo de seu poder e sede de seu reino. Mordor, com suas paisagens sombrias e vulcões ativos, tornou-se a base ideal para suas ambições de conquista e dominação. A construção de Barad-dûr levou mais de 600 anos e foi fortificada com a força de um anel, tornando-se quase inexpugnável. A partir desse ponto estratégico, Sauron lançou campanhas militares contra várias regiões da Terra-média, subjugando povos e fortalecendo seu domínio. Com o título de Senhor do Escuro agora inteiramente seu, Sauron começou a atrair e comandar hordas de orcs, trolls e outras criaturas malignas, estabelecendo um vasto império de escuridão. Ele conseguiu subjugar muitos reinos humanos ao leste e ao sul, que passaram a servi-lo como seus aliados ou escravos, ampliando ainda mais seu poder e influência. Durante esta época, Sauron tornou-se uma figura de temor e veneração em muitas culturas da Terra-média, consolidando sua posição como a maior ameaça contra os povos livres, que ainda se lembravam da devastação causada por Morgoth. Embora poderoso, Sauron sabia que sua conquista definitiva da Terra-média dependia do controle total de um anel e da submissão dos povos livres. Ele estava determinado a continuar seus planos de dominação e vingança, preparando-se para um confronto inevitável contra qualquer aliança que se opusesse ao seu reinado sombrio. A criação do Um Anel foi o ápice da estratégia de Sauron para alcançar o domínio absoluto sobre a Terra-média. Ao forjar secretamente um anel nas profundezas da Montanha da Perdição, em Mordor, Sauron canalizou uma parte considerável de seu próprio poder e essência para dentro dele, tornando um artefato singularmente poderoso e maligno. Diferente dos outros anéis de poder, um anel foi concebido não apenas como uma ferramenta de grande poder, mas como um mecanismo de controle e subjugação. Ele tinha a capacidade de dominar todos os outros anéis forjados pelos elfos de Eregion, permitindo a Sauron manipular seus portadores e controlar seus destinos. No momento em que um anel foi finalizado e Sauron o colocou no dedo, os elfos de Eregion imediatamente perceberam sua traição. Eles sentiram o poder maligno e a intenção corrupta de Sauron através de seus próprios anéis. Celebrimbor e os outros ferreiros élficos perceberam que haviam sido enganados e, rapidamente, esconderam os 3 anéis mais poderosos que haviam forjado: Narya, o Anel do Fogo; Nenya, o Anel da Água; e Vilya, o Anel do Ar. Estes anéis, livres da influência direta de Sauron, permaneceram seguros e fora de seu alcance, mas o Senhor do Escuro estava determinado a recuperá-los e a vingar-se de sua resistência. Diante da resistência dos elfos, Sauron decidiu adotar a força bruta para alcançar seus objetivos. Ele reuniu um exército colossal composto de orcs, trolls e outras criaturas sombrias e marchou sobre Eregion, dando início à Guerra dos Elfos e Sauron. A guerra foi brutal e devastadora.
Sauron cercou e atacou a capital, Ostin-Edil, com todo o poder de suas forças malignas. Em pouco tempo, Eregion foi tomada, suas forjas destruídas e muitos dos seus habitantes massacrados. Celebrimbor, o líder dos ferreiros élficos, foi capturado e torturado por Sauron, que buscava desesperadamente descobrir o paradeiro dos três anéis élficos. Mesmo sob terrível sofrimento, Celebrimbor se recusou a revelar a localização dos anéis, morrendo sem ceder à vontade do Senhor do Escuro. Apesar de sua vitória em Eregion e da captura de vários anéis menores, Sauron falhou em seu objetivo principal de capturar os três anéis élficos mais poderosos. A posse dos anéis menores, no entanto, permitiu a Sauron iniciar um novo plano de dominação. Ele distribuiu 7 anéis para os senhores anões, na esperança de corrompê-los e subjugá-los ao seu comando. No entanto, os anões provaram ser resistentes ao controle direto de Sauron. Embora os anéis alimentassem sua ganância e o desejo por riquezas, eles não sucumbiram à corrupção da mesma forma que os homens. Isso frustrou parcialmente os planos de Sauron, mas ele ainda possuía os 9 anéis que seriam dados a reis, feiticeiros e senhores dos homens. Os 9 anéis dados aos homens tiveram um efeito muito mais devastador. Com o passar do tempo, os portadores dos 9 anéis foram gradualmente corrompidos pelo poder de um anel, tornando-se completamente subservientes à vontade de Sauron. Esses homens poderosos, que uma vez foram reis e líderes, tornaram-se os Nazgûl, ou espectros do Anel, servos imortais e os mais temidos agentes de Sauron. Assim, Sauron criou um grupo de servos leais que espalhariam seu terror e implementariam sua vontade pela Terra-média, ampliando seu poder e influência por vastas regiões. Com sua força militar e influência mágica crescendo, Sauron estendeu seu domínio sobre grande parte da Terra-média, principalmente nas terras orientais e meridionais, onde governou através de reis subjugados ou aliados que adoravam o poder do Senhor do Escuro. Sauron consolidou seu governo em Mordor, onde começou a reconstruir Barad-dûr, a Torre Escura, utilizando o poder de um anel para reforçar suas defesas e expandir sua fortaleza. A torre tornou-se um símbolo de sua supremacia maligna e uma ameaça constante para os reinos livres da Terra-média. Apesar de sua crescente influência, Sauron ainda enfrentava resistência significativa. Os Elfos, liderados por Gil-galad em Lindon, e os Númenóreanos, humanos descendentes de uma linhagem de grandes reis, formaram uma aliança para combater seu avanço. Sauron tentou destruir a aliança entre Elfos e Númenóreanos, sabendo que, unidos, eles poderiam representar uma séria ameaça ao seu domínio. Ao longo de vários séculos, ele enfrentou batalhas e reveses, mas conseguiu evitar uma derrota total, graças à força de um anel e sua habilidade estratégica. Entretanto, Sauron sabia que o controle da Terra-média não seria alcançado unicamente pela força. Ele precisava recuperar um anel, que continha grande parte de seu poder e era essencial para manter seu controle sobre os outros anéis de poder. Por isso, ele iniciou uma campanha de espionagem e manipulação, procurando não apenas subjugar os povos livres, mas também encontrar o paradeiro dos 3 anéis élficos que ainda estavam fora de seu alcance. Este jogo de paciência e estratégia seria o prelúdio para os eventos que moldariam o destino de toda a Terra-média, e a luta contra o tempo para recuperar um anel se tornaria o principal objetivo de Sauron nos séculos seguintes. No final da Segunda Era, Sauron alcançara o auge de seu poder, controlando vastas regiões da Terra-média a partir de Mordor, sua fortaleza e base de operações. Ele era temido por todos os povos livres. No entanto, o domínio de Sauron ainda não era absoluto. Apesar de suas conquistas, ele enfrentava a crescente resistência de uma coalizão improvável entre elfos e homens. Essa aliança foi forjada por 2 dos maiores líderes da época: Gil-galad, o Alto Rei dos Noldor, e Elendil, o líder dos Dúnedain e fundador dos reinos de Arnor e Gondor. Eles se uniram em uma tentativa desesperada de derrotar o Senhor do Escuro de uma vez por todas, formando o que ficou conhecido como a Última Aliança de Elfos e Homens. A guerra contra Sauron começou em resposta à crescente ameaça que ele representava para toda a Terra-média. Os Elfos e Númenóreanos,
Guiados por um profundo conhecimento do mal que ele encarnava e pela memória das atrocidades cometidas durante o reinado de Morgoth, sabiam que Sauron precisava ser derrotado antes que se tornasse invencível. Reunindo seus exércitos, a Última Aliança marchou para o leste, atravessando montanhas e florestas, até alcançar as terras desoladas de Mordor. Essa campanha culminou na Batalha de Dagorlad, uma batalha feroz travada na planície que precede os Portões Negros de Mordor. A Batalha de Dagorlad foi um confronto épico. Sauron lançou seus vastos exércitos de orcs, trolls e homens de terras distantes contra a Aliança, confiando na força bruta e na superioridade numérica para esmagar seus inimigos. Durante dias, a batalha se estendeu sob um céu escurecido por nuvens e fumaça, e as planícies foram tingidas de vermelho pelo sangue dos caídos. Apesar das pesadas perdas, a força combinada dos elfos e dos homens, auxiliados pela sua determinação inabalável, prevaleceu. Os exércitos de Sauron foram empurrados de volta para dentro de Mordor, e os portões de sua fortaleza ficaram sob cerco. A Última Aliança então avançou para o cerco de Barad-dûr, a Torre Escura de Sauron. O cerco durou 7 longos anos, durante os quais os exércitos da Aliança resistiram aos ataques incessantes de Mordor. Apesar de suas forças estarem exaustas, a determinação dos líderes da Aliança permaneceu firme. Finalmente, Sauron, percebendo que não podia mais se esconder atrás de suas muralhas, decidiu enfrentar seus inimigos pessoalmente, trazendo consigo um anel, o maior instrumento de seu poder. O próprio Sauron entrou no campo de batalha, armado com sua poderosa massa e usando um anel para amplificar suas já temíveis habilidades. Ele atacou com uma fúria irresistível, devastando as linhas da Última Aliança. Gil-galad, o Alto Rei Élfico, e Elendil, o Rei dos Homens, enfrentaram Sauron juntos, lutando com coragem e destemor. O confronto foi violento e desesperado. Tanto Gil-galad quanto Elendil caíram em combate, sacrificando-se em uma tentativa de parar o Senhor do Escuro. Mas o sacrifício deles não foi em vão. Quando Sauron estava sobre seus corpos caídos, Isildur, o filho de Elendil, aproveitou o momento de distração e, empunhando a espada quebrada de seu pai, Narsil, cortou um anel do dedo de Sauron. Ao ser separado de um anel, Sauron perdeu sua forma física e seu poder foi drasticamente diminuído. Sua essência, ligada ao anel, foi espalhada, deixando-o incapaz de manter um corpo material. Com isso, Sauron foi derrotado, e seu espírito foi reduzido a uma sombra errante e impotente, incapaz de influenciar diretamente os acontecimentos do mundo por muitos séculos. A queda de Sauron parecia, para muitos, o fim de uma era de trevas e o início de uma nova era de paz para os povos livres da Terra-média. Após a batalha, Isildur recuperou um anel e decidiu mantê-lo como um Veregild, uma compensação pelo sangue de seu pai e de seu irmão mortos na guerra. Ele rejeitou os conselhos de Elrond e Círdan, os líderes élficos que insistiam na destruição imediata do anel nas chamas da Montanha da Perdição, onde havia sido forjado. Esse ato selou o destino da Terra-média, pois o anel era a chave do poder de Sauron. Enquanto existisse, o mal do Senhor do Escuro jamais poderia ser completamente extinto. Isildur não durou muito tempo com o anel em sua posse. Pouco depois da guerra, enquanto viajava pelo Anduin, ele foi emboscado pelos orcs nas margens do grande rio, e o anel traiu Isildur, escorregando de seu dedo enquanto ele tentava escapar, fazendo-o perder sua invisibilidade. Isildur foi morto, e o anel se perdeu no rio, mergulhando nas águas escuras por muitos anos. Sem o anel, Sauron permaneceu enfraquecido e invisível, uma sombra do mal que ele uma vez fora, mas ainda presente e esperando a oportunidade de retornar. A Guerra da Última Aliança marcou o fim da Segunda Era e o início da Terceira Era da Terra-média. Embora Sauron tenha sido derrotado, a recusa de Isildur em destruir um anel plantou a semente para futuros conflitos. O espírito de Sauron persistiu, aguardando pacientemente nas sombras, enquanto o anel aguardava ser encontrado, pronto para trazer seu mestre de volta à força. O conflito entre as forças do bem e do mal estava longe de terminar, e o destino da Terra-média ainda estava intimamente ligado ao poder corruptor de um anel. Após sua derrota na Guerra da Última Aliança e a perda de um anel, Sauron ficou enfraquecido e privado de sua forma física, tornando-se apenas um espírito maligno errante. Durante os primeiros séculos da Terceira Era, ele permaneceu oculto, recuperando lentamente sua força nas sombras.
Embora sua derrota tenha sido esmagadora, Sauron não foi destruído completamente, pois sua essência estava inexoravelmente ligada a um anel. Enquanto o anel existisse, Sauron também existiria, mesmo que como um espírito disforme e enfraquecido. Ele sabia que precisava aguardar o momento certo para voltar a se manifestar e reconstruir seu poder. Enquanto se ocultava, Sauron gradualmente começou a reunir suas forças novamente, trabalhando de maneira furtiva e indireta para reconquistar seu domínio sobre a Terra-média. Ciente de que sua forma física era necessária para exercer um controle mais direto, ele estabeleceu sua base secreta em Dol Guldur, uma fortaleza sombria na Floresta das Trevas, onde assumiu o título de necromante. Sob esse novo disfarce, ele escondeu sua verdadeira identidade até mesmo dos sábios, espalhando rumores e terror para desviar a atenção de seus verdadeiros planos. Durante muitos séculos, poucos sabiam que o necromante era, de fato, Sauron, lentamente restaurando seu poder e reconstruindo suas forças. Durante esse período, Sauron começou a atrair criaturas malignas para seu serviço. Orcs, trolls, lobos e outras bestas da sombra se juntaram a ele, bem como os Nazgûl, seus antigos servos, que ressurgiram e retomaram suas atividades na Terra-média. Os espectros do Anel, embora sem seu mestre diretamente, trabalharam para enfraquecer os reinos dos homens e espalhar o terror, ampliando o alcance da influência de Sauron mesmo em sua forma enfraquecida. Através de suas forças sombrias, Sauron começou a reunir informações sobre o paradeiro do Anel, pois sabia que a chave para seu retorno pleno ao poder estava em sua recuperação. Foi neste contexto que Sauron começou a suspeitar que o Anel havia sobrevivido e, talvez, ainda estivesse em algum lugar na Terra-média, aguardando para ser encontrado. Ele empregou todos os seus recursos para localizar o Anel, enquanto manipulava eventos ao seu redor para enfraquecer os reinos dos Elfos e dos Homens. Em paralelo, Sauron começou a espalhar seu domínio pelas terras orientais e meridionais, subjugando povos distantes que haviam ficado fora do alcance da Última Aliança. Esses reinos humanos, como Arad e Hum, caíram sob sua influência e se tornaram seus aliados ou vassalos, prontos para responder ao seu chamado. O retorno gradual de Sauron ao poder não passou despercebido por todos. Gandalf, o Cinzento, um dos estaria enviados à Terra-média para ajudar a combater a crescente escuridão, começou a suspeitar da verdadeira identidade do necromante de Dol Guldur. Seus temores foram confirmados após investigar o local pessoalmente, mas Sauron, percebendo o risco de ser descoberto, retirou-se de Dol Guldur temporariamente, enganando o Conselho Branco, um grupo de sábios liderado por Saruman, Gandalf e os Elfos. O Conselho Branco, reunido por Elrond e Galadriel, discutiu o perigo do necromante, mas Saruman, que secretamente ambicionava o poder de um anel para si mesmo, argumentou contra uma ação direta, ganhando tempo para Sauron. Com o tempo, entretanto, o disfarce de Sauron foi finalmente revelado. Ele retornou a Dol Guldur com força renovada, e o Conselho Branco decidiu finalmente agir, lançando um ataque contra Dol Guldur e expulsando Sauron de sua fortaleza. No entanto, isso fez parte de um plano calculado por Sauron. Ele havia fortalecido suficientemente suas forças em Mordor, e agora, revelado publicamente, ele retornou ao seu antigo domínio, onde começou a reconstruir Barad-dûr, a Torre Escura, simbolizando abertamente seu retorno à busca por poder absoluto. Estabelecido novamente em Mordor, Sauron declarou seu retorno abertamente, enviando emissários aos seus antigos aliados e mobilizando suas forças para a guerra. Ele sabia que sua única esperança de recuperação total estava na localização de um anel. Para isso, Sauron empregou os Nazgûl em uma busca incansável, usando seus poderes para vasculhar as terras da Terra-média em busca de qualquer sinal do artefato perdido. Simultaneamente, ele fortaleceu suas defesas, enviou espiões para todos os cantos, e começou a preparar um exército para a guerra iminente, consolidando seu poder na fortaleza de Minas Morgul, o antigo reino de Gondor que havia caído sob sua influência. Ao longo dos séculos, o retorno de Sauron ao poder tornou-se cada vez mais evidente. Sua presença se espalhou por Mordor como uma sombra crescente, afetando o clima e escurecendo os céus. Sua influência foi sentida até nos confins da Terra-média. O Senhor do Escuro estava determinado a submeter novamente todos os povos sob seu domínio, mas sabia que enquanto o anel estivesse perdido, sua vitória nunca seria completa.
Ele permaneceu focado em sua busca incansável pelo anel, sabendo que sua recuperação traria consigo o controle total e definitivo sobre o destino de Arda. Assim, durante a Terceira Era, Sauron foi paciente, arquitetando planos para enfraquecer seus inimigos, fomentando divisões, incentivando guerras e esperando o momento certo para reivindicar o anel. Seu retorno a Mordor marcou o início de uma nova era de trevas, onde seu poder crescia a cada dia, ameaçando tudo que era livre e bom na Terra-média. A esperança agora residia em uma resistência desesperada dos povos livres e na possibilidade de que um anel nunca fosse encontrado por seu antigo mestre, uma chance frágil contra o poder absoluto e a persistência implacável de Sauron. A última fase do plano de Sauron começou com a descoberta de que um anel, que havia sido perdido por séculos, havia sido encontrado por um simples hobbit, Bilbo Bolseiro, da pacífica região do Condado. Esse evento aparentemente insignificante marcou o início da Guerra do Anel, o confronto final entre as forças da luz e da escuridão. Sauron, ciente de que o anel havia reaparecido, intensificou sua busca desesperada pelo artefato, sabendo que sua posse significaria a retomada de seu poder completo e o domínio incontestável sobre toda a Terra-média. Com a mente ligada ao anel, ele podia sentir sua presença e sua influência. No entanto, ele não sabia de sua localização exata e, portanto, lançou todos os seus recursos em uma busca frenética. Sauron enviou seus mais temidos servos, os Nazgûl, para encontrarem o anel e trazê-lo de volta a Mordor. Sob ordens estritas, os espectros do anel começaram sua caçada na Terra-média, espalhando terror enquanto procuravam o condado e o nome de Bolseiro. Ao mesmo tempo, Sauron mobilizou suas forças em Mordor, preparando-se para a guerra total. Ele sabia que os povos livres ainda resistiam, mas acreditava que sua crescente superioridade numérica e seu domínio militar lhe garantiriam a vitória. Além disso, ele confiava que o desespero de seus inimigos os levaria a usar o anel contra ele, o que, sem que eles soubessem, o traria diretamente de volta ao seu mestre. O Senhor do Escuro lançou sua primeira grande ofensiva contra Gondor, o maior reino dos homens na Terra-média. Através de seus generais e da magia negra que emanava de Barad-dûr, Sauron reuniu um vasto exército de orcs, Haradrim, orientais e outras criaturas maléficas. Ele ordenou que os Nazgûl, agora montados em bestas aladas, liderassem o cerco a Minas Tirith, a capital de Gondor. A Batalha dos Campos de Pelennor, que se seguiu, foi uma das maiores batalhas da Terceira Era. As forças de Sauron pareciam imparáveis, e Minas Tirith estava à beira da destruição quando os reforços de Rohan, liderados pelo rei Théoden, chegaram para enfrentar o exército de Mordor. Embora o ataque a Minas Tirith tenha sido temporariamente repelido, com a ajuda dos homens de Rohan e da inesperada intervenção de Aragorn com os homens do Oeste, a vitória não estava garantida. Sauron ainda possuía vastos exércitos e fortalezas em Mordor, prontos para lançar novos ataques. Mas ele estava cada vez mais inquieto, focado em sua busca pelo anel. Ele sabia que a chave para a vitória definitiva estava em recuperar o artefato perdido, pois com o anel em sua posse, ninguém poderia desafiá-lo. Nesse meio tempo, a Sociedade do Anel, composta por representantes de todas as raças livres da Terra-média, havia sido formada para destruir um anel lançando de volta as chamas da Montanha da Perdição, onde fora forjado. Liderados por Aragorn, o herdeiro de Isildur, e Gandalf, o Cinzento, a Sociedade iniciou uma missão desesperada para levar o anel ao coração de Mordor. Frodo Bolseiro, um hobbit improvável, carregava o fardo de ser o portador do anel, acompanhado por seu fiel amigo Samwise Gamgee. Enquanto Sauron concentrava seus olhos em Gondor e em Aragorn, ele foi enganado por uma jogada astuta de seus inimigos. Gandalf e Aragorn sabiam que Sauron estava obcecado pelo anel e temia que o herdeiro de Isildur pudesse usá-lo contra ele. Para distraí-lo, Aragorn ousadamente revelou sua presença ao Senhor do Escuro, proclamando sua reivindicação como rei de Gondor e desafiando Sauron diretamente. A estratégia funcionou. Sauron concentrou sua atenção e suas forças no exército do Oeste, acreditando que eles tentariam usar o anel para desafiá-lo diretamente. Ele não conseguia conceber que seus inimigos tentariam destruir o anel em vez de usá-lo. Enquanto isso, Frodo e Sam, auxiliados pelo miserável Gollum, que uma vez havia possuído o anel, faziam seu caminho em segredo até Mordor. Sauron, obcecado com a ideia de uma batalha final contra Aragorn,
não percebeu o pequeno grupo que se infiltrava em seu território. À medida que Frodo e Sam se aproximavam da Montanha da Perdição, o poder do Anel sobre Frodo aumentava, tornando sua missão cada vez mais difícil. Ainda assim, o destino do Anel estava perto de ser decidido. No campo de batalha, diante do Portão Negro de Mordor, Aragorn e o exército do Oeste enfrentaram uma força esmagadora das tropas de Sauron, em um ato desesperado para manter a atenção do Senhor do Escuro longe da Montanha da Perdição. Sauron acreditava que a posse do Anel estava nas mãos de Aragorn e que ele seria forçado a confrontá-lo diretamente. Porém, naquele exato momento, Frodo chegou à Montanha da Perdição. Mas, seduzido pelo poder do Anel, Frodo reivindicou-o para si. Quando tudo parecia perdido, Gollum atacou Frodo e, na luta que se seguiu, mordeu o dedo de Frodo, recuperando o Anel por um breve instante, apenas para cair nas chamas da Montanha da Perdição. Com a destruição do Anel, o poder de Sauron foi instantaneamente quebrado. Sua essência, profundamente entrelaçada com o Anel, foi completamente dissipada. A Torre Escura de Barad-dûr desmoronou, os Nazgûl foram destruídos, e as forças de Mordor entraram em pânico e foram esmagadas pelos exércitos dos homens e dos elfos. Sauron, o grande senhor do escuro, foi reduzido a um espírito impotente, incapaz de assumir forma novamente ou exercer qualquer influência sobre o mundo físico. A derrota de Sauron marcou o fim da Terceira Era e o início de uma nova era de paz e reconstrução para os povos livres da Terra-média. Embora sua sombra tivesse se dissipado, o impacto de sua longa e terrível busca por domínio absoluto deixou cicatrizes profundas em todas as raças e reinos. A destruição do Anel não apenas trouxe a queda de Sauron, mas também serviu como um lembrete do perigo que o poder absoluto e a sede de controle podem representar. No final, Sauron foi derrotado, mas a vigilância contra o mal deveria ser eterna, pois o desejo de poder sempre encontraria uma maneira de emergir, como a sombra do próprio Sauron que um dia pairou sobre toda a Terra-média. Embora Sauron tenha sido finalmente derrotado e dissipado na conclusão da Terceira Era, seu legado de escuridão, manipulação e destruição continuou a reverberar pela Terra-média. Sua influência, direta e indireta, moldou o destino de muitos povos e reinos, deixando marcas profundas nas suas histórias e culturas. Sauron não era apenas um vilão em busca de poder. Ele representava um tipo de mal que operava nas sombras, corrompendo o coração das pessoas e explorando suas fraquezas. Suas ações, mesmo depois de sua queda, continuaram a servir como uma advertência contra a busca pelo poder absoluto e os perigos da tentação e da ambição desmedida. Através da sua busca incessante por domínio, Sauron demonstrou uma profunda compreensão das fraquezas dos mortais e dos imortais. Ele sabia como explorar o orgulho, a ganância e o medo, manipulando aliados e inimigos para alcançar seus objetivos. A própria criação dos Anéis de Poder e um Anel é um testemunho de sua capacidade de dissimulação e engano. Ele ofereceu aos elfos, anões e homens o que eles mais desejavam: poder, sabedoria, controle, apenas para prender muitos deles em sua teia de corrupção. Aqueles que sucumbiram ao poder dos anéis, como os Nazgûl, tornaram-se sombras de si mesmos, simbolizando o destino de todos aqueles que buscam o poder sem considerar o custo. Apesar de seu fracasso final, Sauron conseguiu, por milhares de anos, dividir e enfraquecer seus adversários, mantendo o mundo em constante estado de conflito e desconfiança. Seus atos contribuíram para a fragmentação e o declínio de várias civilizações, como o Reino de Arnor e o próprio Gondor, que passaram séculos lutando para se reconstruir após suas guerras contra ele. O Reino de Eregion foi destruído, muitas comunidades élficas se dispersaram, e mesmo os povos de Númenor, que ele ajudou a corromper, foram quase completamente extintos. Os efeitos dessa fragmentação, desconfiança e insegurança perduraram até muito depois de sua derrota. O impacto de Sauron foi sentido não apenas em escala política, mas também em um nível mais pessoal e profundo. Ele trouxe para a Terra-média um medo palpável, uma sensação de desespero e impotência. Sua presença física em Barad-dûr era sentida a grandes distâncias. A terra em torno de Mordor tornou-se uma paisagem árida e morta, refletindo o vazio de sua própria alma corrupta. Além disso, seu domínio sobre as terras orientais e meridionais criou uma divisão cultural e política que persistiria por muito tempo. As alianças que ele formou com os Aradrim, os orientais e outras tribos e nações moldaram a percepção que muitos tinham do inimigo e dos conflitos que viriam depois.
Mesmo após sua derrota, o medo e a desconfiança que ele semeou não desapareceram imediatamente. Os povos livres da Terra-média precisaram de anos, talvez décadas, para se recuperar completamente da guerra contra ele. Mordor, a terra onde sua fortaleza se erguia, permaneceu uma cicatriz na paisagem, um lembrete visível do poder de Sauron e da necessidade de vigilância constante contra a escuridão. A própria destruição de Barad-dûr e a ruína de suas legiões não significaram o fim imediato de todo o mal que ele havia propagado. Orcs e outras criaturas malignas ainda vagavam pelas montanhas e florestas, como sombras de um passado sombrio. O desaparecimento final de Sauron também teve um impacto positivo, pois uniu os povos livres de maneira que não acontecia há séculos. A destruição do Um Anel, o instrumento de controle de Sauron, significou o fim de uma era de grande ameaça e abriu caminho para uma nova era de cooperação e reconstrução. Aragorn foi coroado como rei Elessar de Gondor e Arnor, estabelecendo a renovação da linhagem dos Dúnedain e promovendo uma era de paz e prosperidade. Os Elfos, que permaneceram na Terra-média, ajudaram a reconstruir e curar as terras que foram devastadas pela guerra. Além disso, a derrota de Sauron lançou uma nova luz sobre o papel e a importância dos pequenos, como os hobbits. Frodo, Sam, Merry e Pippin mostraram que até mesmo os mais humildes e improváveis dos seres podem desempenhar papéis decisivos em momentos críticos. Essa lição ecoou por toda a Terra-média, lembrando a todos que não apenas os grandes reis e guerreiros têm a capacidade de moldar o destino do mundo, mas que coragem, amizade e determinação são armas poderosas contra o mal. Isso também trouxe uma nova percepção de humildade e igualdade entre as diferentes raças da Terra-média. Por fim, Sauron permanece na memória da Terra-média como um símbolo eterno do mal absoluto, um ser cuja ambição e desejo de controle levaram à sua própria destruição. Sua história se tornou um lembrete de que o poder corrompe e que a busca pelo domínio pode levar à ruína. Os registros de sua ascensão e queda, de sua tirania e de sua derrota, foram preservados em canções e histórias, lendas contadas para lembrar as futuras gerações da importância de resistir ao mal, mesmo quando ele parece invencível. Assim, Sauron, apesar de todo o seu poder e domínio, falhou em alcançar seu objetivo final. Ele não conseguiu subjugar a Terra-média, e seu legado final foi o de um monstro que inspirou tanto medo quanto resistência, cuja derrota uniu os povos livres em um propósito comum de proteger e preservar a liberdade contra qualquer nova ameaça que pudesse surgir. Sua sombra, por mais profunda que fosse, finalmente se dissipou diante da luz da esperança e da coragem dos povos da Terra-média, provando que, no final, o bem pode prevalecer sobre o mal, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A história de Sauron, o Senhor do Escuro, é uma poderosa reflexão sobre a natureza do mal e o impacto devastador que a busca pelo poder absoluto pode ter sobre o mundo. Sauron personificava a tentação constante de controlar e dominar, acreditando que apenas ele poderia impor ordem sobre a Terra-média. Seu legado de escuridão e destruição serviu como uma advertência eterna. O mal próspera quando aqueles que o enfrentam se dividem ou se deixam seduzir por promessas de grandeza e poder. No entanto, sua derrota final também nos lembra que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança e a coragem têm o poder de mudar o curso da história. A união dos povos livres, o sacrifício de heróis improváveis e a resistência contra a tirania de Sauron demonstram que o verdadeiro poder reside na cooperação, na justiça e na determinação de proteger aquilo que é bom e justo. Diante disso, somos chamados a refletir sobre nossa própria realidade. As sombras do egoísmo, da ganância e da opressão ainda persistem em nosso mundo, e cabe a cada um de nós resistir a essas forças. Sejamos vigilantes contra as ameaças à liberdade, mantenhamos nossa coragem diante da adversidade, e unamo-nos em solidariedade para combater as injustiças. Que a história de Sauron nos inspire a não apenas lutar contra o mal quando ele se revela, mas a cultivar a bondade e a justiça todos os dias, assegurando que a luz prevaleça sempre sobre as trevas.